Olá, alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Paulo César falando. Essa aula aqui é a continuidade do nosso assunto de função matemática. Começamos esse assunto na nossa APNP 2 e agora vamos para a APNP 3. A APNP 3 será dividida em duas aulas. Nessa aula 1, falaremos de plano cartesiano, o conjunto R dos números reais e o domínio e a imagem. Reservamos para a aula 2 falarmos um pouco sobre gráfico de uma função. Então, vamos começar essa parte 2, parte 1 foi da PNP 2, parte 2 a PNP 3, aula 1. Então, vamos começar. Começamos aqui com um exercício que caiu na prova do PAEBS de 2017. Vejam só, uma bolinha foi presa por um fio rígido, amarrado a um prego representado pelo ponto O, no plano cartesiano abaixo. Essa bolinha foi solta da posição representada pelo ponto T, girando a trajetória TK. O par ordenado que corresponde ao ponto K nesse plano é... Bom, pessoal, no finalzinho aqui, ele já falou o que ele está querendo. Existe um ponto K no plano cartesiano e ele quer as coordenadas x e y desse ponto K. O ponto K está aqui. Se você quiser ignorar isso aqui, você pode ignorar. Ele está falando aqui que aqui você tem um prego preso a uma corda, essa corda fixada aqui no ponto O. Quando o prego foi solto, ele fez essa trajetória TK e ele quer saber as coordenadas deste ponto aqui no plano cartesiano. As coordenadas de um ponto é um parzinho de números, sendo que o primeiro é medido sempre no eixo x e o segundo é medido sempre no eixo y. Se você quiser olhar primeiro para o eixo y, você pode olhar desde que você coloque o valor à direita. E o valor da esquerda é sempre do eixo x. Ok? Bom, aqui está o ponto K. Nós aprendemos na aula anterior, na primeira parte de função, que para saber as coordenadas de um ponto, o que nós fizemos? Olha só, nós traçamos, passando no ponto, eu traço uma reta vertical. E onde esta reta vertical, lá na reguinha do eixo x, onde ela passar, no caso aqui ela está passando no -1, essa é a primeira coordenada, a coordenada x do ponto K. Então, se K tem -1 como a coordenada x, eu já vou eliminar as letras A, B e E. Elas já não são mais parte da minha resposta. Minha resposta está restringida às alternativas C e D. Bom, então vamos atrás da coordenada y do ponto K. Para isso, a gente aprendeu que nós traçamos uma reta horizontal e onde essa reta horizontal alcança o eixo y em sua régua, alcançou aqui no valor -3, ó, 0, -1, -2, -3. Portanto, a segunda coordenada, a coordenada y do ponto K é -3. Assim, a gente elimina a letra C, a nossa resposta está na letra D. Ok? Muito simples. Foi uma questãozinha de plano cartesiano para a gente lembrar como é que se faz isso. Bom, um segundo exercício aqui, também caiu na prova do PAEBS de 2017. Ele diz assim: considere a função f definida pela relação f de x igual a x sobre 2 mais 2,5 no conjunto 1, 3, 5, 7, 9. O conjunto imagem dessa função é... Bom, vamos lembrar algumas coisas aqui. Vale a pena para a gente dar um reforço e um resumo do que vimos na PNP 2. Veja, ele está falando de uma função f agindo sobre um conjunto 1, 3, 5, 7, 9. Ora, se isso está acontecendo, o que vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, esse conjunto 1, 3, 5, 7, 9, a função vai agir em cada elemento desse conjunto, vai agir conforme esta lei. Ao agir em cada elemento desse conjunto, cada elemento desse vai descobrir que ele vai mandar uma flecha para um elemento deste lado de cá. O conjunto dos números do lado de cá que receberem flechas vindas desse conjunto, esse conjunto aqui que receber flechas é chamado de imagem da função. Foi isso que a gente aprendeu na primeira aula. Ora, para descobrir quais são esses números, eu vou fazer a função, com a sua lei, agir sobre
cada ponto desse. Então, vamos lá. Começando aqui, o f de 1. O f de 1, eu vou colocar 1 aqui no lugar do x. Meio mais 2,5. Bom, meio eu posso representar por 0,5. E 0,5 mais 2,5 são 3. Portanto, eu tenho que, no lado de cá, eu vou ter um elemento 3 e o 1 manda a flecha para ele. Ok? Fazendo a mesma coisa para o f de 3, para o 3, nós temos que o f de 3 é 3 sobre 2 mais 2,5. 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5, somado com 2,5, 4. Portanto, do lado de cá tem um elemento 4 e o 3 manda a flecha para ele. Vamos fazer o mesmo procedimento para o 5, 7, 9. f de 5, 5 sobre 2 é 2,5, mais 2,5, 5. Então, o 5 manda a flecha para o 5. Para o f de 7, 7 sobre 2, 3,5, mais 2,5, 6. Então, 7 manda a flecha para o 6. E fazendo para o 9, 9 sobre 2, 4,5, mais 2,5, 7. O 9 manda a flecha para o 7. Bom, não haveria necessidade de fazer o diagrama de flechas. A gente fez o diagrama de flechas para revisar algumas coisas. E esse conjunto onde a função atua é chamado de domínio. Todo esse conjunto é o contradomínio. Nesse lado de cá não nos interessa se sobrou elemento sem receber flecha, não nos interessa, mas todo ele é o contradomínio. E aqueles elementos que receberam flecha é que são a imagem da função. Aí está a imagem da função. Portanto, a imagem da minha função é 3, 4, 5, 6 e 7 na letra B. Mais uma vez, o enunciado não pede a construção do diagrama de flechas. Nós fizemos para fazer uma revisão. Para atender a questão, bastava fazer os cálculos que foram feitos aqui. Esses cálculos vocês devem anotar no caderno de vocês. Vamos para frente. Um terceiro exercício, considere a função f de R em R, definida por f de x igual a menos 2 elevado a x. O conjunto imagem dessa função é mais um exercício sobre conjunto imagem, porém ele tem uma particularidade em relação ao anterior. Primeiramente, vamos falar do conjunto R. É o conjunto dos números reais, ao qual pertencem todos os números, os negativos, os positivos, o zero, os inteiros, as frações, os não inteiros, todos os números formam o conjunto dos números reais. Como esse é o conjunto partida, vamos chamar seus elementos de x. E sendo f uma função, significa que o conjunto partida é o domínio e que todos os números x estão enviando uma flecha e cada um só uma, em direção ao outro conjunto formado também por todos os números reais. Claro que a flecha aqui em vermelho representa as infinitas flechas que saem do domínio. Esse conjunto é um conjunto infinito. Agora eu não tenho mais alguns números só aqui que eu possa ficar representando flechinha. Agora eu tenho infinitos números aqui, então não dá para a gente ficar representando agora com flechinha saindo. A gente sabe que flechas vão sair daqui e vão atingir o outro lado. Isso aí a gente sabe isso, ok? Esse conjunto aqui, chamado de contradomínio, ok? Bom, os y que receberem flecha do lado de cá formarão a imagem de f, os f de x. Então, f de x e a imagem é a mesma coisa aqui para nós que o y, ok? Então, eles formam a imagem de f. Nós vamos ter que fazer uma análise desses números do lado de cá que recebem flecha. Vimos no exercício anterior. Aqueles do lado de cá que recebem flecha são a imagem. Vamos fazer uma análise sobre esses y aqui que recebem flecha, que serão a nossa imagem. Vamos ver qual dessas 5 informações está de acordo com o que vai acontecer aqui. Ok? Bom, primeiramente, nós vamos lembrar o seguinte, que a potência 2 elevado a x, ela é positiva para qualquer valor de x que eu colocar ali. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 3 dá 1/8, que é positivo. 2 elevado a zero vai dar 1, que é positivo. 2 elevado ao cubo, então dá 8,
que é positivo. Qualquer que seja o valor de x negativo, positivo, zero, que eu colocar ali, o resultado dessa potência é um número positivo. Ora, se 2 elevado a x é positivo, é porque menos 2 elevado a x é negativo. Isso para qualquer valor de x. Então, se eu colocar lá menos 2 a menos 3, vai dar menos 1 oitavo. Menos 2 elevado a zero vai dar menos 1. Menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8. Portanto, as imagens que aparecerem aqui dessa função são todas números negativos. Os y, os f de x, que são os y, eles são todos negativos. Portanto, a minha resposta é a letra E. Tá ok? Está feita aí a nossa análise. No exercício número 4, ainda de plano cartesiano, ele fala assim: observe o triângulo PQR representado no plano cartesiano abaixo. De acordo com o sistema de coordenadas cartesianas dado, as coordenadas dos pontos P e Q são, respectivamente, mais uma vez, uma questão de pontos no plano cartesiano. Sabemos que os pontos são pares ordenados x, y, em que o primeiro número do parzinho é x e o segundo é y. Não esquecer isso nunca. Respectivamente, significa que este primeiro par aqui, esses são os candidatos a serem coordenadas do ponto Q e os segundos pares coordenadas do ponto Q. Então, vamos ver lá o que vai acontecer. Tal qual a gente fez no exercício anterior, lá no ponto P, vou começar por ele, eu vou traçar lá no ponto P, vou traçar uma reta vertical passando no ponto P. E eu percebo que essa reta lá no eixo X, aqui no eixo X, ela atingiu o valor menos 2. Portanto, a primeira coordenada do ponto P é menos 2. Ora, pessoal, se a primeira coordenada do ponto P é menos 2, eu vou eliminar a letra A, porque na letra A, a primeira coordenada do ponto P não é negativa. Vou eliminar a letra A. Morreu a letra A. Mas todos os outros têm a primeira coordenada do ponto P como menos 2. Então, vamos continuar lá. Olha só, agora eu vou passar no ponto P uma reta horizontal. E essa reta horizontal, quando ela atingiu o eixo Y, ela atingiu aqui no menos 2. Então, as coordenadas do ponto P são menos 2 e menos 2. Se eu olhar para cá, menos 2 e menos 2, eu já vou eliminar as letras B e C, sobrando para mim as letras D e E. Ou seja, o ponto P tem coordenadas menos 2, menos 2. Agora eu tenho que decidir as coordenadas do ponto Q. Eu vou fazer algo parecido. Voltando nessa tela, eu vejo que o ponto Q, ao passar essa linha horizontal, que é a mesma do ponto P, então ele vai ter o mesmo valor de y, que é menos 2. Então, o Q tem o y menos 2. O y do ponto Q menos 2. Então, eu vou eliminar a letra D e aí eu tenho somente a letra E, que é a minha resposta. Pode ver que o ponto Q, coordenadas dele é 1 e menos 2. Primeiro, faço referência aqui sempre ao eixo X e segundo, ao eixo Y. Ok? Muito simples o exercício.